O nome da pregação de hoje é Por que Deus permite a maldade no mundo? Nesses dias em que temos visto todo tipo de monstruosidade, coincidentemente hoje o meu texto fala sobre isso e eu não escolhi porque eu estou apenas seguindo aqui, pregando de maneira expositiva e seguindo o livro todo. Esse texto que eu vou ler para você narra uma monstruosidade, um tipo de maldade que vai além do que a gente está acostumado a ver. E é o que a gente tem visto também aí, hoje, lá na guerra na Palestina. Qual é a resposta de Deus diante de tamanhas atrocidades, de tamanhas monstruosidades? Esse texto trata disso. Vamos ler, Lucas 13, verso 1. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. O que acontece aqui provavelmente é o seguinte: galileus moravam na Galileia. A maioria era ímpio, pagão. Diz o texto que Pilatos misturou o sangue desses homens com o sacrifício que eles faziam. O que tudo indica é, eles estavam oferecendo sacrifícios aos seus deuses, o que é pecado, o que é uma idolatria, o que é abominável diante de Deus. Pilatos, então, mata esses homens e faz o seguinte: vocês querem oferecer sacrifício aos seus deuses? Pois bem, vão oferecer sim, com o próprio sangue de vocês. Pilatos pegou o sangue daqueles homens e misturou com o de animais. E então, em forma de um sacrilégio, ele profanou aquilo que era sagrado para eles. Era uma monstruosidade. Aquilo foi monstruoso, porque o sacrifício para eles era um culto, era sagrado, era solene. E agora vem Pilatos e não está nem aí. E Pilatos profana aquilo que era sagrado. Uma monstruosidade. Verso 2. Jesus lhe respondeu: pensai que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Vocês estão achando que aqueles homens que sofreram essa monstruosidade eram pecadores? Pois bem, eram mesmo. Mas vocês acham que eles eram piores do que os outros? Não eram. Se vocês não se arrependerem, igualmente, vocês sofrerão uma monstruosidade, tal como aquela. Agora ele cita a segunda catástrofe, verso 4. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Vocês acham que aquele acidente aconteceu porque eles eram piores? E você já nota que Jesus concorda com eles. Jesus concorda com eles que aquilo foi juízo de Deus, em ambos os casos. Jesus não diz, como os pastores modernetes, quando acontece uma tragédia, eles falam, não sei, Não, Jesus diz, sim, porque nenhum pardal morre sem o meu consentimento. Esses homens morreram porque eu quis. Eu os matei. Eu usei Pilatos. Eu usei aquela torre. Eu efetuei juízo contra aqueles homens. Sim, foi juízo. Agora, vocês estão errados em um ponto. Em pensar que eles eram piores que os demais. Não eram. Não eram. E se vocês não se arrependerem, monstruosidades deste tipo acometerão vocês. E aí Jesus conta uma parábola, a partir do verso 6, que é para explicar o que ele acabou de falar. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Plantada na sua vinha. Mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Essa parábola tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Havia homens que morreram de maneira catastrófica, monstruosa. E havia outros que eram pecadores como estes aqui. Mas eles não morreram
Não é porque eles eram bons, mas porque Deus era bom e estava dando chance a eles de que se arrependessem. A parábola da figueira, então, é o seguinte: aqueles homens que ficaram vivos representam a figueira inútil, que não produzia frutos de justiça, de bondade, de arrependimento. E estavam vivos, não porque eram bons, mas sim porque Deus era gracioso e permitia que aqueles homens tivessem mais uma chance de arrependimento. É isso a história toda, e eu vou apenas desenvolver esse tema com vocês. A história humana é a história da desgraça. Vocês estão vendo hoje. Hoje nós temos, via Twitter, via redes sociais, via nosso celular, a história do mundo em tempo real. O mundo sempre foi catastrófico. Sempre foi. O mundo sempre foi pura desgraça, como eu citei para vocês aqui antes de começarmos a gravar. Na Idade Média, 1/3 da população europeia morreu, vítima da peste negra. Era uma desgraça tão grande que o historiador Le Goff disse que cidades inteiras se transformaram em deserto, porque as pessoas fugiam de lá. Pais deixavam seus filhos com as entranhas fumegantes para trás. Foi uma catástrofe. E a história do mundo é a história de epidemias e de desgraça. A gripe espanhola no século passado matou milhares de pessoas. E aí, outras e dezenas de histórias de desgraça. Guerra sempre aconteceu. Agostinho cita, no seu livro A Cidade de Deus, os efeitos da guerra, as consequências da guerra, todas as atitudes de guerra, quando o general Alarico invadiu Roma em 410 e instalou o caos, monstruosidades de todo tipo aconteceram ali. A Bíblia mesmo narra inúmeras e inúmeras histórias de desgraça, de monstruosidade. Como aqui, como esta daqueles galileus que tiveram o seu sacrifício profanado. A história do mundo é a história da desgraça e da miséria. É óbvio que, diante deste cenário, muitas pessoas perguntam, principalmente em tempos como os nossos, principalmente em dias como os nossos, em que ouvimos falar de crianças decapitadas, em que ouvimos falar de pessoas queimadas, torturadas, vilipendiadas, violadas. Eles perguntam, por quê? Por que aviões caem? Esse texto nos coloca no caminho correto. E nos mostra que essa pergunta não está correta. Por que aviões caem? A pergunta é correta: se todos nós somos pecadores, como diz a Bíblia, do mais novo ao mais velho, se todos nós recebemos a culpa de Adão, se todos nós somos pecadores, como Paulo diz em Romanos, a pergunta correta não é por que aviões caem. A pergunta correta é: por que um avião saiu de sua origem, chegou ao seu destino ileso, perfeito? Essa é a pergunta. A pergunta não é por que bebês morrem. A pergunta é por que todos nós não fomos mortos. Porque Deus não te enforcou hoje à noite, ontem à noite, enquanto você dormia. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se todos nós merecemos a condenação, se todos nós merecemos que uma torre de Siloé caia em cima de nossas cabeças, se todos nós merecemos ter os nossos sangues, o nosso sangue misturado com o de animais. Essa é a pergunta. Porque é isso que esse texto está dizendo. Ele está falando sobre o juízo de Deus, mas não apenas isso. Ele está falando da misericórdia de Deus também. De quão misericordioso Deus é. E é impressionante como que o juízo e a misericórdia se mesclam. Como que Deus, por meio de seu juízo, está executando misericórdia. Deus, por meio de seu juízo, está executando misericórdia. Eu quero falar hoje também sobre por que, se todos somos maus, as tragédias não alcançam a todos. Vamos lá, em primeiro lugar. As tragédias são o juízo de Deus sobre os pecadores. Um homem maligno. Essas são as duas histórias que Jesus cita. Um homem maligno, um governante maligno, Pilatos. Terrível, insensível, impiedoso, depravado e maligno. Essa é a primeira história. A segunda é de um acidente. E
tanto Jesus quanto os judeus identificam que não foi por acaso. Não foi por acaso. Ambos identificam que foi Deus. Porque Deus controla o vento, que pode ter derrubado a torre. Deus controla o coração humano. Ele controla. Como a Escritura declara que o coração dos reis está nas mãos de Deus. E Deus inclina para onde Deus quer. Ambas as histórias retratam que Deus foi soberano sobre elas. Deus foi. A gente tem aqui, então, em primeiro lugar, isso. A maldade humana sendo regida por Deus, sendo controlada por Deus. Por exemplo, Paulo fala em Romanos que Faraó, que era um rei maligno, depravado, idólatra, Deus controlava Faraó. Deus, diz o texto, endureceu o coração de Faraó para que Faraó não se arrependesse. E por conta disso, porque Faraó não se arrependeu, o Egito caiu de joelhos. Crianças morreram, porque a décima praga foi a morte do primogênito. E o texto é claro, foi Deus quem fez isso. O texto é claro, foi Deus quem fez isso. Bebês morreram. Onde não houvesse sangue no batente da porta, simbolizando fé em Jesus Cristo. Onde não houvesse numa casa um bezerro morto, haveria uma criança morta. Haveria um filho morto, o filho mais velho. Seja ele recém-nascido ou 17 anos. E diz o texto bíblico, que do escravo à casa de Faraó, houve choro em todo o Egito. E Romanos declara, Paulo diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não deixou Faraó se arrepender. Deus endureceu o coração de Faraó. É óbvio que Deus não colocou maldade no coração de Faraó. Deus apenas retirou sua graça para que aquela maldade de Faraó só aumentasse. Mas Deus podia, se quisesse, dar graça a Faraó para que ele se arrependesse, mas Deus não quis. E ele endureceu, diz Paulo em Romanos. Deus controla o coração do homem. E diz a Bíblia que isso é para que Deus efetue juízo sobre os homens. Vejamos outro exemplo. Lá em Deuteronômio 28, 25. Deus disse para o povo de Israel que se o povo de Israel desobedecesse a palavra de Deus, Deus entregaria Israel a nações inimigas. Outro exemplo. Juízes, ou melhor, um cumprimento do que Deuteronômio declara. Juízes 10. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram aos Balaíns, a Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. Visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus. Eles foram maus, Deus ficou irado com eles, e como isso se materializou? Como a ira de Deus se materializou sobre eles? Deus os entregou nas mãos de governantes malignos e depravados e cruéis, os filisteus. Os filisteus. Note, por exemplo, nosso país. Note nosso país. Eu lembro um dia, o Lula escreveu paciência. P-A-S-C. Você acredita? A Dilma ensacando o vento, gente. É um negócio assim de chorar. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus sobre nós. Outro exemplo, Davi. Davi foi fazer o censo que não era para fazer. Por quê? Olha o que diz o texto. O Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, faze a contagem de Israel e Judá. Diz o texto que Deus permitiu que Satanás, porque lá em Crônicas diz isso, Satanás incitou Davi. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Satanás incitou Davi, faz o censo que não era para fazer. Por conta disso, por conta do pecado de Davi, Deus trouxe juízo sobre toda a nação. Mas por que Deus permitiu que Davi tomasse aquela atitude estúpida? Por quê? Porque Deus queria punir o povo. Por que os reis fazem o que não devem? Por quê? Porque Deus quer punir o povo. Lá, na palavra de Deus do Antigo Testamento, várias vezes nós vemos Deus dizendo assim, olha, quando vocês se arrependerem, eu vou dar a vocês reis, líderes sábios, que vão guiá-los com sabedoria. A Escritura também declara, quando o povo não se arrepende,
Deus permite que homens malignos se levantem, assim como Pilatos. Assim como Pilatos. Mas, em segundo lugar, a gente tem aqui na história a manifestação do juízo de Deus por meio de uma tragédia, de um acidente. Um acidente. Ah, foi um acidente, ninguém controla. Gente, vocês não lembram que no dia da tempestade Jesus deu ordem ao vento? Jesus controla todos os elementos, afinal de contas, ele os criou. Ele é soberano sobre tudo, sobre as aves, sobre os elementos, sobre o cosmos, as estrelas, tudo. Ele controla. Ele rege todas as coisas. A natureza é dele, é o mundo dele. Ele é como aquele menino que vai jogar futebol e põe a bola debaixo do pé e diz: meu jogo, minhas regras. Minha bola, minhas regras. Ele está sentado, diz a Bíblia, está sentado sobre a redondeza da terra. Ele é o Senhor sobre o cosmos. E ele orquestra todas as coisas, as chuvas, as estações, as marés, tudo. Tudo é controlado por Deus. E a Bíblia diz isso. Os acidentes, as catástrofes são também o juízo de Deus sobre os homens. Por exemplo, o dilúvio. Por que houve dilúvio? A Bíblia declara, juízo de Deus. Bebês morreram? Morreram ou não? Morreram. Afinal de contas, só 8 pessoas sobreviveram. Bebês morreram. Tem como o pastor Modernete, que fica com vergonha desse texto, tem como ele dizer, não sei? Não tem como, porque o texto diz assim, a maldade do homem subiu até Deus. E Deus disse, me arrependo de ter criado o homem. E aí então, ele efetuou juízo. Matando todo mundo. Catástrofe natural, não foi acidente. As 10 pragas no Egito não foram acidentes. Agora, Apocalipse é o que melhor descreve isso. Nós cremos que Apocalipse vai se cumprir, mas também já está se cumprindo. Há uma sessão em Apocalipse, que é a sessão das 7 trombetas. Das 7 trombetas. Há uma parte da igreja que acredita que essas 7 trombetas sejam literais. Eu acredito que não, nós acreditamos que não. Por quê? As trombetas, quando uma trombeta toca, algo miraculoso acontece. Por exemplo, uma montanha em chamas cai no meio do mar. Uma trombeta toca e uma estrela cai. Você sabe, as estrelas são gigantes. O Sol é maior que a Terra, por exemplo. Então veja bem, eles acreditam que isso é literal, essas coisas são literais, e vão acontecer lá no final. Só que Jesus, lembra que Jesus disse que quando ele vier, o mundo não vai notar? Eu fico pensando, se cai uma estrela aqui, um dia cai uma estrela, outro dia sai gafanhoto, é o que o texto declara isso lá, os gafanhotos, que os demônios, vão sair espetando todo mundo. E vão matar as pessoas. 1/3 da população, 1/3, alguma coisa assim. Vai matar muita gente. Uma estrela cai, uma montanha cai no mar. Você acha que ninguém vai estar notando que está acontecendo alguma coisa? Então, por isso me parece, eu sei, escatologia é sempre muito difícil, por isso que eu acho melhor sempre falar assim, me parece, que o mais correto é que isso aqui seja figurado e já está acontecendo. E qual é a interpretação? A interpretação é o seguinte, toca uma trombeta, diz o texto que uma chuva de pedra e de fogo cai sobre a terra, destruindo quase todas as árvores e as partes verdes do mundo. E nós interpretamos assim, que isso já está acontecendo. Significa o quê? As catástrofes na natureza são o juízo de Deus sobre a raça humana. A segunda trombeta toca e uma montanha de fogo cai no mar. Isso significa o juízo de Deus, as pessoas que morrem, por exemplo, por meio de tsunami, desastres, como, por exemplo, o Titanic. É Deus efetuando o juízo no mar. Terceira trombeta. A trombeta toca e uma estrela em chamas cai. E 1/3 dos rios são contaminados. Para mostrar como Deus julga os homens, afetando a água potável. Como, por exemplo, Nicolás Maduro. Na época do Nicolás Maduro, é ele ainda naquele demônio lá, né? Crise hídrica, matéria. Crise hídrica na Venezuela gera falta de remédio, produto de higiene, trouxe explosão de doença como sarna, diarreia, malária, disenteria, tudo por conta da crise hídrica. Aí Deus diz, isso eu controlo também. É o meu juízo sobre os homens que não querem se arrepender. É o meu juízo. Enfim, e as trombetas então narram isso. Agora, quando nós hoje queremos fazer uma reunião, como a gente faz? Zap. Ou em Israel, em momento de alerta, eles tocam uma sirene. Como
no antigo Israel, se fazia, sem Zap, sem nada desses recursos tecnológicos que temos hoje, como se fazia para convocar todo o povo? Tocava trombeta. Uma trombeta era uma convocação. O que Deus então quer dizer ao usar essa figura da trombeta para retratar as catástrofes naturais? É Deus chamando o seu povo, não para uma reunião, mas é Deus chamando o seu povo por meio de cada morte, de cada tragédia na natureza, é Deus chamando o seu povo ao arrependimento. É Deus dizendo, parem de pecar. E é exatamente isso que a gente vê em Apocalipse. Porque, note isso. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Ele abre o sétimo selo e dentro do sétimo selo havia as 7 trombetas, que eu acabei de narrar para vocês aqui algumas delas. Quando o céu ouve sobre as trombetas, eles sabem que é o anúncio do juízo de Deus. Como eles se posicionam? Como o céu fica? Como os anjos? Como o povo de Deus se posiciona lá no céu? Em silêncio, em reverência. Como Paulo fala que a lei veio para que toda a boca se cale. Como assim? Nós somos réus no tribunal de Deus e nós somos achados em falta. Fomos achados em falta, somos pecadores. Não temos nada o que dizer. Nada. Não temos como nos defender. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Quando, em Apocalipse, se narra as trombetas, o céu fica em silêncio e em reverência. Mas sabe o que acontece com os ímpios? Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Deus permitiu aquelas pragas, aquelas catástrofes na natureza, para quê? Para que os homens se arrependessem. Porque é isso que ele esperava, que eles se arrependessem, mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles blasfemaram. Se os anjos e os crentes no céu ficaram em silêncio diante do juiz de Deus, em reverência, dizendo, é certo. Eles não, eles blasfemaram. Como blasfemam até hoje? Cadê o seu Deus diante da maldade humana? Quem são vocês? O que é isso? Exatamente o mesmo acontece hoje. Como disse Jeremias, tu, Senhor, os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Deus feriu o povo, Deus efetuou o juízo sobre o povo e esperava que o povo se arrependesse, mas o povo se tornou mais duro ainda. Isso pode acontecer com você. Quando você perde o emprego por conta de seu pecado, e ao invés de você se humilhar e buscar a Deus, você fala, onde o Senhor está? Aí Deus pergunta, Onde eu? Onde você estava? Onde você estava? Você estava na minha casa? Você estava buscando o meu nome? Você estava tratando bem a sua esposa? Você não estava traindo sua esposa? Onde eu estava? Onde você estava? Você estava lá no motel, rapaz. Onde eu estava? Uma circunstância de dificuldade acontece, sofrimento, e aí a gente logo começa a fazer como eles aqui. Ao invés de ficarmos como os anjos e os crentes em silêncio, dizendo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Isso disse Jó. Jó fica em silêncio. Ele perde a saúde, ele perde seus filhos, ele perde todos os seus bens. Jó fica em silêncio. Nós não. Nós, como aquele povo rebelde, a gente blasfema. Quem é o Senhor? Onde tu estavas? Onde o Senhor estava? Cadê? Os juízos de Deus, os sofrimentos que passamos, é Deus dizendo, arrependa-se. Os juízes terríveis que temos, os governantes endemoniados que temos, são sempre um anúncio para nós. Somos pecadores, precisamos nos arrepender. Segundo, a fragilidade humana. Entregues nas mãos de um psicopata. E eu uso a palavra psicopata só no sentido de grau de maldade, porque para mim não existe isso, tá? Psicopata para mim é só um homem normal que levou a sua maldade aos piores níveis. Aquele povo estava entregue a Pilatos, não tinha o que fazer. Aquele povo estava andando e uma torre caiu na cabeça deles. Quem podia planejar? Quem podia identificar um negócio desse? Isso mostra o quão frágeis nós somos. Somos tão frágeis. Hitler matou 6 milhões de judeus. O filme A Lista de Schindler narra um pouco isso. Num cenário, numa cena, um soldado brinca com os judeus no campo de concentração. Com uma arma, ele brinca. Tiro ao alvo. Atirando em quem? Em ratos? Não, em judeus. Pá. E eles comemoram. Esse é o mundo em que vivemos. Repleto de maldade por todos os lados. E nós somos quem? Nada.
Somos como a nuvem, diz Tiago, que de manhã está ali e daqui a pouco o vento sopra e não está mais. Somos insignificantes. Nada. Estamos andando e uma torre cai na cabeça, acabou. Acabou, encerrou. Ontem eu recebi um vídeo, a moça ficou paralítica porque caiu da sacada da casa dela, mas adulta. Eu falei, gente, criança, né, aqui lá no prédio do Natal da Bruna, no terceiro andar, o molequinho pensou que era o Superman, pulou. Aí dizem os vizinhos que ele fez assim mesmo, não foi que ele escorregou. Ele fez assim. Ou então, para o infinito e além, né? Pulou, gente, do terceiro andar. Graças a Deus não morreu. Não morreu, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, gente, como que uma adulta cai? Que negócio? Como que cai? Meu Deus. Mas como é que a gente pode ser tão assim, tão... Meu Deus, tão frágeis, tão pequenos, tão facilmente levados embora deste mundo? Como que os homens conseguem não ser humildes diante disso? E não buscar refúgio em Deus? Como que podem levantar de manhã e não se humilhar? Não começar o dia de joelhos? Como podem? Como podem? Vírus por todos os lados. Fragilidades por todos os lados. O mundo é perigosíssimo. Perigosíssimo. Lembra que eu contei para vocês? Um eletricista foi na minha casa e ele contando que o pai dele morreu assim, ó. O pai subiu para mexer em alguma coisa lá em cima, numa fiação, e havia desligado a energia. Ele subiu, acho que a mulher tinha saído, tinha ido sei lá para onde. Então ele estava lá em cima, a mulher voltou, o que aconteceu? Desligar, pum, ligou, morreu. Não sei se eles tinham brigado antes, né? Não sei. Mas eu fiquei ouvindo, eu fiquei o dia inteiro com aquilo. Eu falei, gente, você imagina a Dani me mata desse jeito? Eu falei, pelo amor de Deus, pode brigar com a mulher não, cara, porque olha isso. Olha quão frágeis nós somos. Quão frágeis. Essas duas histórias narram isso. Mas essa história também, em terceiro lugar, narra a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Se eles não eram mais pecadores, por que a torre caiu sobre eles e não sobre os outros? Não. Olha, a pergunta correta sempre é: se todo mundo era pecador, não é? Se todos nós somos pecadores, por que nós estamos vivos? Por que Deus não nos matou, não nos enforcou enquanto nós dormíamos hoje? Ou ontem à noite? Por quê? Esse texto narra a misericórdia de Deus. O juízo e a misericórdia de Deus se entrelaçam aqui. Se entrelaçam. Eu estava pensando, sempre penso nessa história aqui quando eu prego sobre esse assunto. Já houve história de moleque que morreu de moto fazendo bobeira, fazendo graça, estupidez, que é estupidez. Que a moto já é um negócio perigoso, né? Eu acho um perigo absurdo. Nossa, em casa eu proibi até, se chegar de moto aqui, está deserdado. Acho tão perigoso. E eu conheço história assim, o cara fazendo graça, bateu, morreu, acabou. Acabou. E aí eu penso em mim, eu sempre me lembro dessa cena. Com 16 anos eu tinha moto, eu não era cristão, né? Tinha moto, não tinha nem carteira ainda, mas eu tinha moto. Tinha uma rua lá em Ubatuba, muito comprida. Passava pelo aeroporto e tal. E no final tinha uma curva em 90 graus, gente. E eu estava a uns 100 por hora e quis fazer a curva. É uma estupidez. 100 por hora. E eu, sei lá, para querer se mostrar para alguém, sabe? E aí eu não consegui, obviamente, óbvio, é fisicamente impossível, né? Fisicamente impossível. Aí o restaurante tem até hoje lá. Eu perdi o controle, subi na calçada, fui indo. Havia uma construção ao lado do restaurante, nem era com madeirite, sabe? E aí eu fui bater, consegui tirar, um amigo meu estava comigo atrás. Passei, lá na frente. Aí eu falei para ele, né, nossa, quase que a gente morreu, hein? E aí não tinha ninguém.
olhei, o cara estava esticado lá atrás. Minhas pernas ficaram bamba. Ficaram bambas e eu falei, meu Deus do céu, matei moleque, eu vou para cadeia. Estava nem preocupado com ele. Olha que amigo, né? Não é preocupado quem morreu, estava preocupado que eu ia para cadeia. Tadinho, chamava André. André, se você estiver vivo ainda, um abraço. E aí eu fico pensando. Falei, gente, eu podia ter me matado o rapaz por conta de uma bobeira de um dia ali. Um dia que eu decidi, falei, vamos correr agora, passou para ver. Eu nem andava assim, eu nem tinha esse costume de ficar andando, né, correndo. Um dia, podia ter acabado com a minha vida. Talvez você não foi tão estúpido como eu, mas a Bíblia declara que nós não fizemos coisas piores por conta da graça de Deus que nos guardou. Pense, por exemplo, nesses animais, nesses terroristas, nesses monstros. Diga-me se qualquer um de nós aqui não exigiria a pior punição possível, imaginável, para esses monstros que estão decapitando crianças. É ou não é? Qualquer um de nós. Agora, eu penso pelo menos em mim. Eu vou falar de mim, então. Vou dizer como John Bradford, ao se direcionar a um criminoso que estava indo para a forca. Ali vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Eu vou pensar em mim mesmo. Se eu tivesse sido criado lá na Palestina, na faixa de Gaza, lendo o Alcorão, o capítulo 9, que fala sobre matarmos em nome de Alá. Ao mesmo tempo, na minha opinião, é bem diferente Israel do Hamas. Israel é um país democrático e Hamas é um bando de terrorista. Mesmo assim, isso não significa que eles não fizeram coisas erradas. Como, por exemplo, o autor de O Filho do Hamas narra no seu livro. Então você está ali, você desde criancinha você é ensinado assim. E você tem visto também, você vê, você perdeu um parente na batalha para um israelita. O seu pai, ele levanta e faz as orações e sempre te ensinando que os judeus não são ninguém. Você cresce nesse ambiente. E desde pequeno, sabe? Eles ensinam, como o autor de O Filho de Hamas fala. O filho, esqueci o nome dele, Mossab, enfim. O filho do Hamas. Esqueci o nome do cara. Mas enfim, ele narra que desde pequenininho eles ensinam as crianças a tacarem pedras. A irem lá e tacarem pedras contra os tanques de guerra dos israelenses. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei se eu não repetiria tudo o que eles fazem. Quer dizer, eu tenho certeza, sem a graça de Deus, é por isso que Paulo disse no final de sua vida, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Não era, sou. O que esse texto diz, quando fala da parábola da figueira, estamos de pé pela graça de Deus, mas se não nos arrependermos, igualmente pereceremos. É por isso, como disse Paul Washer, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar-se com Deus. Cada catástrofe, cada guerra, cada vida humana que é ceifada, tudo isso, por um lado, é o juízo de Deus, por outro, é a misericórdia de Deus nos anunciando. No final, tudo vai significar nada. A única coisa que de fato vai importar é a nossa fé. A única coisa, a nossa fé, e se essa fé foi vivida, foi praticada. É só isso que vai importar no dia do juízo final. Desafio você então hoje a ouvir as palavras de Jesus, a se arrepender e crer. Você que entrou aqui hoje e ainda não se arrependeu de seus pecados, não creu, faça isso. Como ele prometeu, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E você que está aqui na igreja, arrume sua vida. A cada dia, lembre-se que o arrependimento não é um momento na vida, mas é um estilo de vida. Acerte o seu caminhar. E lembre-se que as catástrofes, as desgraças, as coisas ruins que às vezes você vê do seu lado, é Deus dizendo, ei, arrume a sua história.
arrume a sua vida, porque eu sou um Deus muito misericordioso. A ira de Deus dura um momento e a sua misericórdia, para mostrar que Deus é muito mais misericórdia do que ira. Mas Ele é ira também. Ele é ira para com aqueles que, tendo visto a sua misericórdia, experimentado a sua misericórdia, mesmo assim insistem em andar longe dele. Essa história, mais uma vez, é Deus nos dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ficar de pé?